pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma gravação da nossa TV LVP. Espero que vocês gostem. Hoje a gente vai trazer um tema que muitos de vocês questionam, e eu acredito que a maioria das pessoas tem esse questionamento, que é o propósito de vida. E trouxe a Nanda, que é maravilhosa, a nossa especialista, e ela é mentora exatamente desse tema, tanto dos clientes e da plataforma aqui. Eu vou apresentar a Nanda. Ela tem um currículo muito extenso aqui, então vou ler, tá, gente? Não repare. Ela ministra cursos, workshops de desenvolvimento psíquico e vibracional humano. Ela faz mentoria, descubra o seu propósito e ative seu desenvolvimento espiritual. Promove vivências grupais, palestra sobre ativação planetária, via tal, transição planetária, seminários e conferências em terapias vibracionais. Nanda da Paz é pós-graduada em terapias holísticas pela Unipaz, no Rio de Janeiro, e também ministrante do curso de terapias holísticas de base. Ela é mentora de muitos terapeutas também, e existe vários cursos dela sobre esse tema para quem está nessa transição de carreira, de terapia, ela dá essa base para vocês, tá? Então, vou deixar você falar, Nanda. Muito obrigada, primeiramente, por você aceitar, né? Eu sei que o seu tempo é bem escasso, né? Por aceitar aqui fazer a nossa gravação da TV. Gratidão. Ana, gratidão você. Você sabe que para mim é sempre um prazer, primeiro estar contigo, né? Que a gente se tornou grandes amigas. E também essa proposta do Lá Vem Palestra me motiva muito, eu gosto muito, eu acredito muito, e também é um prazer estar aqui com os membros do Lá Vem Palestra, que são pessoas muito queridas, muito dedicadas. Já tive a oportunidade de fazer a mentoria, de conhecer alguns, até de atender alguns. Então, assim, a gente criou uma família, né? Uma família que a gente já está criando afetos, e isso é muito bom. E com certeza isso vai crescer muito, para que essa família fique mais fortalecida e a gente possa, né, dentro da nossa especialidade, cada um do Lá Vem Palestra, auxiliar essas pessoas que estão entrando a expandir a consciência, a encontrar o propósito, a ultrapassar através das sessões de hipnose e tarôs e tudo mais que se propõe o Lá Vem Palestra. Então, para mim é sempre uma honra estar aqui. E é isso. Gratidão. Nossa, gratidão. A gente aqui deixa bem espontâneo, viu, gente? Não é aquela gravação assim. Já cortei, já voltei para gravar. É conversa de amiga. Vocês gostam da gente porque a gente é bem natural e espontâneo, não tem nada daquela coisa fechadinha. Então, eu vou começar com uma pergunta, né? Primeiramente, como que você descobriu o seu propósito de vida, Nanda? Então, isso é uma pergunta que, assim, que acho que a gente descobrir o propósito de vida vem muito do que a nossa alma escolheu fazer nessa vida. Então, eu acredito que todas as pessoas têm uma missão quando encarnam, né? Para quem acredita em encarnação. Quem não acredita em encarnação, de qualquer forma, você tem uma missão que é evoluir, se tornar uma pessoa do bem. E para isso, existem caminhos, escolhas, né? Então, assim, como eu acredito na questão encarnatória, então eu vou falar da minha visão, eu acredito que eu vou, antes de vir, assinei lá, olha, eu preciso ir com essa missão, como todo mundo. Só o que acontece? Quando a gente nasce na nossa família, nossos pais, com uma cultura, com crenças que vêm através deles, com educação, tudo isso vai dar uma direção para a gente que pode desviar do nosso propósito de vida. E aí, vou falar do meu, né? O que acontece? Aconteceu isso comigo. Eu nasci de uma família muito católica, muito, e eu era uma criança extremamente sensitiva.
eu nasci já com uma capacidade psíquica muito, muito expandida. Eu tinha visões, eu escutava, eu não dormia porque eu tinha desdobramentos que até então eu não sabia que eram lembranças de vidas passadas. Para quem não acredita em encarnação, você também pode ter lapsos de memórias de outras pessoas ou de vidas paralelas, enfim. É só para não confundir quem não acredita, tá? Então, são desdobramentos, né? Fractais, os seus fractais que você entra em contato. Então, eu tive isso muito na infância. Então, eu tive uma infância horrível, Ana. Eu tive uma infância dificílima, muito sofrida. Eu vivia no hospital, eu vivia doente. Eu não falava com ninguém. Eu era tipo autista, muito, muito, muito fechada. Olha, eu tenho uma coisa que até outro dia eu escrevia, que, por exemplo, alguém falava que estava doente em casa ou alguém, uma visita e tudo, na hora me vinha a lembrança, não sei de onde vinha das minhas experiências passadas, né? Aí eu falava assim, a pessoa tem que comer tal coisa, a pessoa tem que usar tal erva, a pessoa tem que fazer isso. Me vinha, assim, uma receita. Eu era criança, de 5, 10, 12 anos, sabe? Pena que eu não anotei essas receitas, porque hoje eu não lembro as receitas, eu lembro que eu sabia isso. Eu sabia quando as pessoas iam morrer, era assim, uma coisa doida. E aí eu rezava para não ver, para não ouvir, para não sentir. Eu estava em colégio de freira, queria ser freira, porque tudo me remetia à questão de religiosidade, porque eu não entendia, né? E aí, o que aconteceu? Eu tinha um dom, eu tinha esse dom. E eu tinha um dom também de botar a mão nas pessoas, sabe? Aquilo me aliviava, de colocar a mão nas pessoas. Alguém estava doente, eu botava a mão, era uma coisa instintiva. Então, eu já nasci terapeuta desde que eu nasci, sabe? Já era oraculista, sensitiva, eu sabia das coisas, sabia do futuro. Eu sentava do lado de alguém, já adolescente, e saía falando o que ia acontecer com a pessoa. Meu coração batia forte, eu tinha que falar. Então, assim, isso são dons que vêm com a gente, que já é um alerta do seu propósito, o que você veio fazer na vida. Mas o que acontece? A gente não se escuta, né? Sim. A gente não se escuta, porque eu não tinha orientação. E aí, o que aconteceu? Eu tive essa infância muito difícil, eu tive uma adolescência muito difícil, muito rebelde. Por causa disso, eu tive síndrome do pânico. Eu tive muitas dificuldades, porque eu tinha pânico disso tudo, sabe? Então, eu comecei a fazer tratamentos, porque eu não sabia lidar com isso, até que eu cheguei na terapia. Aí que eu quero chegar. Na terapia corporal. Eu estava tomando medicamento, me indicaram para a terapia corporal. E aí eu encontrei uma terapeuta que hoje é minha mestra, já foi, né? Agora eu nem a vejo mais, mas foi assim um anjo na minha vida, porque ela era uma budista, uma mente muito aberta, e ela foi, através da terapia corporal, me retirando essas coisas que era essas crenças limitantes, essas questões, e me desmistificando o que era espiritual, o que era psíquico, que eu não era louca, né? Eu achava que eu era louca, porque dentro de toda a minha doutrina e familiar, aquilo era uma loucura. A minha mãe me levava para o médico e me botava um colírio para eu não ver as coisas. Então, assim, era quase que me chamavam de esquizofrênica, sabe? E aí, o que aconteceu? Essa terapeuta, ela foi... Eu amava tanto aquilo foi um processo de cura tão grande, Ana, que eu fazia terapia corporal, eu fazia terapia psicanálise, fazia o curso de terapia corporal dela, e eu passei a ir quase todos os dias para a clínica, era uma clínica que tinha no Maitá, no Rio. E eu me tornei terapeuta corporal pelas experiências que eu vivi e
fui me curando. Até que entrou o processo do Reiki no Brasil. A primeira mestre de Reiki veio dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro e São Paulo. Não tinha ninguém de Reiki aqui, fora. E foi em 91. Eu estava vendo outras datas, 91. Então, eu fiz meu primeiro curso de Reiki com essa pessoa, que era uma turma de 100 pessoas. Aquilo foi um processo de cura para mim. Eu era jovem, meu filho já tinha nascido, eu tinha uns 23 anos. Meu filho já tinha nascido e foi quando eu vi o meu dom de cura, porque eu já tinha aquilo. Primeiro eu consegui desmistificar aquela coisa do que era o que de vida passada, entender que existia aquilo mesmo, que era real, que eu não era louca, e depois eu pude utilizar esse dom de cura através do Reiki. Então, foi um processo de 5 anos. Antigamente era muito difícil fazer nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5 cada ano. Então, em 5 anos eu fiz o mestrado de Reiki. E esse processo foi me levando para a minha missão de vida como uma terapeuta. Então, só que, aí é que tá, como é que eu encontrei meu propósito? Meu pai era um grande empresário. Ele tinha uma empresa de material médico hospitalar e todos os filhos tinham que trabalhar com ele. Então, eu trabalhava dentro de um escritório, desde os meus 16 anos. E aquilo foi uma tortura para mim, porque eu trabalhava com dinheiro, com cheque e tudo, e ao mesmo tempo tinha esse processo que estava acontecendo na minha vida da terapia. E eu precisava fazer uma faculdade, eu era jovem, né? Então, o que aconteceu? Eu cheguei na terapia corporal, eu senti a necessidade de saber um pouco das patologias. Eu entrei na fisioterapia. Me formei em fisioterapia. Na fisioterapia, eu introduzi todo o processo da terapia corporal e da terapia. E me tornei fisioterapeuta de atletas, Ronaldo Fenômeno, você sabe disso, né? Eu já contei, trabalhei com filé, trabalhei na CBF com as meninas do futebol. E o que aconteceu? Nessa fase, eu saí da empresa do meu pai e larguei esse caminho da cura espiritual, da terapia vibracional. Entrei na fisioterapia, que é concreto, é físico, trabalhar com dor. Foi um processo de muito ego, foi um processo que eu conheci um outro lado meu. E daí, passado algum tempo, eu vi que eu estava no caminho errado. E eu estava longe, desconectada da minha espiritualidade. Então, olha o que eu quero dizer para vocês. Muitas coisas nos desviam do nosso caminho. Primeiro momento uma família que eu nasci, que não me apoiou dentro do que já veio, que era um caminho para mim. Então, teve um processo de dor e sofrimento muito grande. Quando eu entrei no caminho, que foi nesse processo da terapia, do Reiki, que eu estava plena, eu me curei. Ali era um caminho. Mas eu fui por um outro lado, que era da universidade, do acadêmico, de ser a professora e tudo mais, que foi muito bom, mas me desconectou de um outro lado, que era muito forte, dentro do meu propósito. Né? Me mostrou um lado do ego e tudo mais. Foi importante, mas não era o meu caminho. E daí para eu fazer essa transição de novo? Porque eu já era Maria Fernanda da Paz, eu era fisioterapeuta do Ronaldo Fenômeno, coordenadora de um curso de fisioterapia da Estácio, tinha mais de 2.500 alunos, professora de universidade. Infeliz. RPGista, tinha minha própria clínica, instrutora de Pilates, trabalhava na CBF com as meninas de futebol. Era infeliz. Os médicos me indicavam, meu consultório era cheio, ganhava muito bem. Mas eu não podia colocar a mão e fazer um reiki. Eu não podia colocar um cristal, que já era uma coisa que tinha comigo. Eu não podia falar das canalizações, da visão espiritual que eu já recebia. Então, eu comecei a ficar doente. Porque eu
eu me desconectei e aquilo foi me tocando de uma forma... Doença mesmo, fui ficando doente, infeliz, com vontade de ir embora. Aquele desejo de voltar para casa, aquele vazio. Até que eu tive várias doenças, de novo, como eu tive na infância. Muitas doenças. Eu tive um câncer de útero, e com 33 anos... e eu tive dengue hemorrágica, quase morri várias vezes. E dentro desse processo, a espiritualidade veio novamente muito forte para mim. E me falaram, ou você entra no seu caminho, ou você vai embora cedo. E até então eu não entendia muito bem. E daí eu percebi que não era o meu caminho, não era o meu propósito. Até então eu nem falava de propósito, né? Aí, Ana, chegou assim, eu tomei uma decisão de fazer essa transição de carreira muito de um dia para o outro. Eu tive que deixar de ser Maria Fernanda da Paz para ser Nanda da Paz. Porque Maria Fernanda da Paz era fisioterapeuta reconhecida no Brasil, né? E Nanda da Paz ninguém conhecia. Era uma terapeuta holística. Então, fechei meu consultório, vendi tudo e comecei a receber as minhas canalizações e falar delas, até tem no YouTube, comecei a botar no YouTube em 2011, eu comecei a botar no YouTube. E assim, foi um processo bem, eu tive que retomar aquilo que eu já estava num caminho que eu me desviei, sabe? Sim. Então assim, como que eu encontrei o meu propósito de vida? Eu posso dizer que foi experimentando o que realmente vinha para mim. E tinha um acesso com o meu coração, um acesso, assim, eu pedia, eu quero saber o que eu vim fazer, eu quero saber qual é a minha missão de vida. E eu tive que ter muita coragem para enfrentar. Primeiro, quando eu saí do curso de fisioterapia, uma faculdade, meu pai falou, você é louco, ele ficou sem falar comigo. Né? Porque eu tinha um salário maravilhoso. Sim. Eu tinha um consultório. E assim, eu tinha que fazer isso. E precisava ser radical. E eu falo disso na minha mentoria. Eu preciso que ser radical. Porque se você deixar, não, depois, você adoece. Uhum. Então, assim, quando eu parei, e teve um momento da minha vida como terapeuta vibracional, trabalhando com cura energética, com os cristais, ensinando, era mestre de Reiki. Sabe aquela coisa que te dava uma plenitude? Eu montava um curso de Reiki. No final, gente, era uma alegria, era uma plenitude, eu brilhava. Eu agradecia, eu só agradecia. É nessa hora que você sabe que você está no seu propósito de vida. E você sabe, Nanda, deixa eu tirar o patinho aqui, toda hora pulando, porque quer aparecer. Uma coisa que eu noto, né, falando, eu tenho uma experiência de vida, já falei isso para você, muito parecida, né, desde criança. Eu acho que as mesmas coisas que você passou, eu passei, mas a diferença é que a minha família já era espiritualista, então eu não sofri nisso, né? Então eles não criaram, né? Mas uma das coisas que aconteceu, assim, e por muito tempo eu anulei, foi essa questão de ver o futuro das pessoas, né? Sim. E desde pequenininha, eu e meu irmão tinha isso. Só que, como ninguém chegou para a gente, explicou o que a gente estava sentindo, meu irmão, chegou um momento que ele começou a achar que ele modificava o futuro das outras pessoas, né? Porque não era que ele estava adivinhando, né? Então, e aí minha mãe levou no médico, paranormal, tal, e eu peguei, fechei aquilo, né? E aí, quando eu tinha lá com os 12 anos, eu passei numa livraria e vi um tarô, tenho até ele hoje, até hoje. E falei, vou começar a ler. Mas eu lia numa questão muito de brincadeira, então muito leve. Eu pegava meu irmão, lia e tal. E isso ficou parado até os 30 anos. E aí, as minhas amigas nem sabiam que eu lia tarô e tal. E aí eu comecei, falei, bom, acho que pouca gente sabe também, eu não divulgo, né?
geralmente vem por indicação. E aí eu peguei e falei, não, agora eu acho que eu vou ajudar. E o que eu senti? Uma resistência absurda em ler tarô. Absurda. Então, tipo, você, não acredito que eu vou ler tarô. Não acredito. Entendeu? Tipo, E hoje eu olho de uma forma que eu vejo que é uma missão, né? Sim. Como você também tem. Mas é não só isso, né? Porque a gente olha o tarô, a gente vê aquelas leituras muito. Não é oráculo, como posso dizer, né? E fofoca, né? O tarô, às vezes, como fofoca, que eu falo. Não é essa a intenção do nosso tarô, né? Acho que nem da espiritualidade, quando inventou o tarô. Mas eu acho que é de trazer as mensagens, né? Clarear. Aí, quando eu tive essa noção, eu falei, cara, clareei. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, porque assim, eu não sei se você passou por isso. Eu também tive alguns momentos na minha vida que eu fiz trabalhos que não tinham muito relação com a minha missão de vida e nem o meu propósito. Mas elas como teia, elas me ajudaram a chegar onde eu estou. Então, por exemplo, eu me formei em economia, né? Lá atrás, né? Quando eu me formei em economia, eu não consegui trabalho. Então, eu falei, vou abrir uma empresa de eventos, né? E que até hoje tem a Aula em Palestra, mas antes era outros nomes e tal. E como isso me ajudou, né? As informações da faculdade me ajudou a chegar naquilo, entendeu? Não é que você perdeu tempo. Eu acho que a gente não perde tempo, a gente pega e aquilo tudo ajuda a gente a chegar no propósito. Não é? Você não acha isso? Exatamente, Ana. Sim, por exemplo, eu falo muito que por exemplo, essa terapeuta que abriu minha visão, me ajudou a despertar, eu vou dizer, não é hipocrisia minha, todos os dias, eu tô com 56 anos, eu conheci ela, eu devia ter uns 21. Todos os dias eu agradeço a ela. Todos os dias. E por quê? Porque foi um despertar. Sabe? Ele mostrou um outro caminho. Ela me mostrou quem eu era. Mas eu ter entrado na fisioterapia foi a questão acadêmica. Eu amei o mundo acadêmico. Eu aprendi a lidar com a questão burocrática, que eu não sabia, eu tinha dificuldade. Né? Eu ter trabalhado no escritório do meu pai me ensinou essa questão do concreto também, sabe? De também trabalhar com liderança, porque eu era filha do chefe, sabe? Então, assim, meu pai era um chefe muito duro, mas, ao mesmo tempo, ele era muito generoso. Então, eu aprendi a trabalhar em equipe. Eu adoro trabalhar em equipe. Então, isso eu fui aprender nesses lugares que eu precisava passar por essa experiência. Trabalhar com atleta foi, assim, uma coisa para mim maravilhosa de aprender a superação, aprender a ter convicções, né? E ser persistente. Porque não tem ninguém, sabe, seres humanos, atletas de alto nível, eles têm uma persistência, eles têm a questão de ultrapassar os limites. Eu aprendi isso com eles. Então, assim, lidar com alunos, né, acadêmico, a ser professora, me ensinou a me posicionar, a ter mais didática. Eu acho que tudo isso fez parte do meu propósito de vida, para que eu ganhasse habilidades, porque a gente na vida precisa ir ganhando habilidades para a gente se polindo, para ficar cada vez mais forte dentro do seu propósito de vida. E se eu não tivesse experimentado esses outros lugares, mesmo que fossem, eu posso dizer que foi desconfortável muitas vezes, eu não estaria aqui com essas habilidades. Por exemplo, de estar falando aqui, né, de subir num palco, fazer uma palestra, isso eu aprendi na sala de aula, sendo coordenadora. Né? Eu fiz parte também de uma instituição espiritual que era a Arte de Viver, eu sou instrutora da Arte de Viver, que é uma instituição indiana. Legal. E lá a gente tinha muitos treinamentos, tem trabalho de respiração, e ali também eu tenho muita gratidão porque eu aprendi muito, eu fiquei ali intensamente durante 6 anos,
eu aprendi muito essa dinâmica do palco, de fazer eventos, de esse processo de cuidar do outro de uma forma respeitando que você não é o fazedor, você respeita o processo autocurador do outro. Isso eu aprendi nesse lugar. Porque como fisioterapeuta, eu jogava toda a responsabilidade em cima de mim. Era eu que curava. Sim. O terapeuta tem isso, sabe? De que eu sou um curador. Nessa instituição na Arte de Viver, eu aprendi porque você ensina uma técnica de respiração e meditação, e na hora que a pessoa está no processo dela, ela entra no processo ela sozinha com ela mesma. Você só fica observando, não faz nada. E aquilo, para mim, às vezes, era muito difícil, porque como terapeuta, eu queria tocar, eu queria acolher, sabe? E aquilo, para mim, foi um grande aprendizado para hoje eu entender o quanto que o outro tem o poder de se transformar, de entrar, ativar o seu autocurador. E eu só sou uma ferramenta para auxiliar e ativar algo que ele já tem. Por isso que eu falo que eu ajudo as pessoas a encontrar a própria maestria. Eu não admito que me coloquem nesse lugar de mestre, por exemplo. Então, todas essas escolas que eu tive, eu sou muito grata porque somam para fortalecer, para me fortalecer e para fortalecer o meu propósito de vida, que é auxiliar as pessoas a encontrar o lugar delas de maestria e acreditarem naquilo que elas vieram ser e fazer, seja o que for. Como eu, que subo montanha, planto cristais, faço ativação planetária, viajo o mundo limpando igrejas energeticamente, as pessoas falam, nossa, isso é uma loucura, mas isso é a minha missão de vida. Como é que eu descobri isso? Aceitando, confiando na espiritualidade. Sim. Que veio me informar, as mensagens que chegavam. Uma das coisas que eu percebo, assim, no meu caso, né, de propósito de vida, porque eu nunca tive medo, né, de me arriscar. Então, eu acho que isso foi uma vantagem. Os meus pais, eles me ajudam nisso, né? Então, eu nunca tive... Até comentei com a minha mãe, falei, mãe, você nunca falou, não, nunca duvidou de qualquer coisa, pode ser aquela loucura. Ela nunca falou, não faça isso. Ela só uma vez aconteceu, que quando foi essa transição de carreira, que eu saí do CLT, como você, e aí eu queria ser empresária, né? Ela falou, mas você vai sair. E eu tinha câncer na época, tinha convênio médio, e aí eu falei, mãe, eu vou fazer. E a partir disso, ela só falou isso, mas ela acredita, o que ela faz? Em vez de ela me criticar e falar alguma coisa, ela ora, ela sabe, ela faz tomara que dê certo. Ela só fala assim, muito medo de você se ferrar, sabe? Ela fala. Mas ela nunca, ela dá aquela, né? Então, para mim, foi muito fácil achar meu próprio. Não foi tão fácil, porque eu estou em 40 anos, eu achei agora, tá, gente? Sim. Mas, assim, eu vejo que foi um quebra-cabeça, Nanda, que eu fui colocando, sabe? Então, assim, todas as vezes que eu tentei, falei, não, vou fazer, entendeu? Nem sempre deu certo, né? Mas veio com muito aprendizado para usar hoje. Então, por exemplo, antes de eu abrir o Ela em Palestra, na pandemia, eu criei uma marca de sapato. Não sei se eu te falei. Criei uma marca de sapato. Menina, foi maravilhoso, porque a pessoa entrava no site, fazia o sapato dela do jeito que ela quer, todo mundo achava fantástico. O pessoal falava antes de dormir, dava uma passadinha lá para montar um sapato. Só que não vendia, né? Aí fiz uns cursos. E aí, o que aconteceu? Hoje eu tenho conhecimento, talvez, em fazer um vídeo, uma edição, porque eu aprendi para fazer para esses produtos, né? Os eventos, para mim, foi muito penoso também, porque eu trabalhei, o primeiro evento que eu comecei a fazer foi casamento. E aí, no casamento, eu sempre quis realizar o sonho das pessoas que não tinham condição. Então, você imagina, para mim era difícil, porque a pessoa tinha pouco, né? E é aquela coisa bem difícil. Mas, depois de um certo tempo, eu já senti que era uma missão minha trabalhar com casamento, porque eu tinha umas crenças muito limitantes em relação ao casamento. E depois eu parei e falei, não quero mais fazer isso. Entendeu? Não quero. E aí,
hoje aconteceu isso que eu queria comentar com você. Eu estava tomando banho e eu falei, eu lembro que eu falei assim, se eu precisasse não de dinheiro, o que eu faria o resto da minha vida, sabe? Assim, sem precisar ganhar dinheiro. E aí eu lembro que eu comentei com meu primo, né, que ele é espiritualista também, eu falei assim, eu ia estudar a vida inteira. Então, Sim. eu vejo que eu estar no Love em Palestra, eu estudo, né? Todo o tempo, porque eu tenho que estar com vocês, né? Aprendo muito. Então, isso, nossa, isso, hoje me caiu a ficha. Eu falei, olha, eu falei isso lá atrás, e olha aí, né? É. Então, eu vejo isso porque, assim, eu comecei a fazer eventos, trabalhei com multinacionais e tal, né, de cerveja e tal, mas eu olhava e falava, caramba, será que é o meu destino fazer eventos para consumir bebida alcoólica? Não era muito o que eu queria, não fazia muito, não batia muito comigo. E aí eu acabei saindo, porque o mundo corporativo acaba te tirando, porque você não, né? E aí um palestrante me chamou para trabalhar com ele. Eu falei, gente, que delícia! Fiz todos os cursos dele, participava de todas as palestras. E aí, quando eu encerrei meu ciclo com esse palestrante, eu falei, não, eu posso ajudar os outros palestrantes. Porque antes das palestras, eu trabalhava com famosos também, que eu não comentei. Sim. E eu ajudava ele nas vendas. Eu falei, pô, se eu posso ajudar um palestrante que está começando a também crescer, né? Então, eu acho que é o que você falou, foi encaixando, assim, né? Foi encaixando e se tornou meu propósito. Não sei se a gente muda. É isso que eu queria te fazer uma pergunta. A gente muda o nosso propósito durante a vida? Você acha que ou no propósito ele se mantém a vida inteira? A gente não achou ele? Ou, sei lá, tem essa mudança? Eu acho que é assim, Anne, aquilo que, né, que eu vim falando. A gente tem uma missão na vida, tá? Que é o nosso propósito, a gente está nessa vida aqui. Cada vida a gente tem uma, tá? Nessa vida aqui, porque é um resgate de coisas que a gente não fez ou que a gente precisa dar continuidade. Eu vejo que tem nível, por exemplo, né? Eu percebo o nível. Eu sou uma curadora, né? Eu trabalho com cura. Não gosto de falar cura, mas é isso. Né? Eu gosto de falar que eu ativo as pessoas que precisam ser ativadas para acessarem, entrarem no seu propósito de vida. E ativo o planeta. Essa é a minha missão, esse é o meu propósito. Eu sou uma ativadora, tanto de pessoas quanto da Terra. Né? Eu desperto lugares que estão adormecidos. Eu vou até lá e faço esse trabalho junto com os meus mentores. Porque eu sou uma canalizadora. Então, não dá para eu separar isso hoje da minha vida. Eu não posso. Mas o meu propósito é esse: ativar pessoas, ativar o planeta, para que auxiliar no processo de evolução da humanidade. Só que até há pouco tempo eu fazia isso como atendendo as pessoas presenciais na minha consultório, por exemplo. Eu trabalhava com a terapia vibracional com as mãos, né, com sons, com vibração, e as pessoas vinham a mim. Oráculo sempre. Eu li a mão desde meus 13 anos, eu li a mão das pessoas, eu nunca aprendi. Eu leio mão, né? Eu tenho bola de cristal, eu jogo tarô. Oráculo foi a vida toda. O que está acontecendo? Eles vão me comunicando e vai vindo no meu coração. O tempo de você estar doando a sua energia para a pessoa está passando, não é mais. Então, o que acontece? Aquilo tudo que eu fiz até agora, que era a minha presença, que eu achava que era através da minha presença, quer dizer, foi, passou. Não é mais desta forma que eu vou continuar ativando pessoas e ativando o planeta. Então, assim, o que acontece? O meu propósito continua, mas a forma que eu preciso fazer para dar continuidade está mudando. É através agora muito mais da minha expressão, da minha fala. Eu estou escrevendo mais um livro.
Eu sinto que precisa ser em grupo, não é mais no individual. As pessoas que passaram por mim no individual, sou super grata, eu tenho resposta. As pessoas realmente, todas assim, têm um processo muito bonito. Mas essa fase passou, não é mais dessa forma. Meu consultório hoje está aqui, está muito bagunçado, virou um estúdio. Não recebo mais ninguém. As pessoas ainda me chamam, você atende presencial ou não? Não é mais. E eu ainda estou descobrindo qual é a nova forma. Mas o propósito é o mesmo. Entendi. Sabe? Então, como que... por isso que tem fases. A gente não precisa se fechar, precisa ter coragem. E se arriscando, né? Porque vai fazer parte, né, do seu propósito, vai unir tudo ali, vai virar uma bolinha. Exatamente. O que acontece? Se eu continuasse fazendo o que eu estava fazendo, eu estava me exaurindo, eu não estava mais colocando, eu não estava colocando a energia que eu preciso nessa nova fase, aonde eu vou poder ajudar mais pessoas, aonde eu vou poder ativar mais pessoas. Não é mais 1 a 1 como eles falavam para mim. Agora não é mais assim. Então, eu estou nesse processo, eu estou numa nova transição. Eu estou nesse processo. Acho que nunca termina, né, amiga? Nunca. Como fazer? Mas eu continuo sendo uma ativadora das pessoas. Eu falo que dos trabalhadores da luz, né? Que são pessoas que precisam despertar para sua própria missão, para o seu próprio propósito. E aí agora como é que está vindo? Através do curso de expansão de consciência, através do curso de conexão Lemúria, através do curso de cristais, né? Através do conhecimento, através dos grupos que você já vivenciou, não mais individual. A pessoa que está vivenciando alguma coisa comigo, vamos montar o grupo para acontecer. E ainda estou entendendo como é essa nova fase, mas o propósito é o mesmo. Auxiliar a ativação das pessoas que precisam adentrar no seu propósito de vida, na sua missão, e ativar os lugares de poder para voltar para a rede cristalina e para esses vórtices de luz, para auxiliar também ao planeta nessa ascensão. Então, essa é a minha missão de vida. Hiper interessante, porque você vê pessoas nessas transições, né? Por exemplo, a pessoa que ela trabalha com... Ela é médico, né? É médico. Aí depois ela passa a palestrar, né? Porque eu acho que vai mudando, é a mesma coisa, só que muda a forma. É interessante isso. Exatamente. E no caso, assim, você tem alguma coisa que você que você não faria, que se você pudesse voltar atrás, faria diferente? Sim, sim. Eu acho que esse discurso, eu não faria nada diferente, não me arrependo de nada, eu acho um discurso burro. Porque se a gente está aqui para evoluir, na hora que a gente é criança, a gente ainda não está no nível de evolução. A gente é adolescente, menos ainda. Juventude, a gente tem um ego absurdo. Acha que o mundo está todo a nosso favor, que nós somos os donos da verdade. Né? Isso é fase, todos nós passamos por isso. Então, tem coisas na minha juventude que eu atrasei o meu processo, que eu não faria. Não faria novamente. Me arrependo. E que não tem volta. Algumas coisas não tem volta. Por quê? Por causa de orgulho, né? Porque eu achava que era dona da verdade, magoei pessoas, né? Quis correr, né, contra o tempo e dane-se os outros, é uma coisa muito forte da juventude, né? Sim. Não respeitei pessoas mais velhas que queriam me orientar e que eu achei que não sabiam de nada. Hoje em dia eu reconheço como essas pessoas eram sábias e sabiam Sim. que eu deveria seguir. Então, mesmo eu tendo um processo de despertar cedo, tendo um conhecimento espiritual, eu fiz escolhas erradas. Então, me arrependo. Me arrependo de muitas coisas. Sim. E é normal, eu acho que a juventude permite isso, né? Às vezes a gente não tem a sabedoria que a gente tem hoje, né? Então, e fala que é muito difícil você julgar o seu eu do passado, sendo que você não tem todo esse conhecimento que você tem hoje, né? Injusto para ele. Por isso que é muito bom a maturidade, né? Adoro. Eu adoro
Hoje, a pessoa que eu me tornei, eu não queria voltar a ser a pessoa que eu Porque eu era. acho que você deixa de passar por algumas coisas que você passava antes, né? E fica batendo cabeça, né? Então, fala, ai, Pela teimosia sim, também, teimosia, ego. ego e maturidade, né? E eu queria, uma dúvida minha, tá, Nanda? Não sei se você vai conseguir responder. Mas, assim, existe um sentimento quando a pessoa acha o propósito da vida dela? Se você fala, nossa, achou. Então, tipo, alguma chave, sei lá, vira, tem, a Existe. ficha cai. Nossa, existe, assim, e é engraçado que só em você falar isso eu senti aqui, assim. A resposta, ela tá no coração. Literalmente, é no coração. Então, é algo assim que você não sabe o porquê, porque não é na mente racional. É aqui Sim. que expande, é uma coisa que você se sente realmente pleno. Eu estou no lugar certo, na hora certa, com a atitude certa. Você se sente pertencente. É um sentimento de pertencimento. Por exemplo, eu chego aqui na minha sala, hoje, quando eu assumi até que eu não ia receber mais pessoas aqui, de 2 meses para cá, essa semana eu senti isso muito forte. Tá uma bagunça, mas eu entrei aqui, eu falei, nossa, eu pertenço a esse lugar me pertence. Porque tudo que eu amo, que me faz me conectar comigo, tá aqui, exposto, e eu falo com isso tudo. Esse lugar me permite calar, silenciar, para que eu possa até escrever isso aqui, tá? Eu escrevi isso aqui esses dias, é o seguinte, aqui. Quanto mais me calo, mais sei o que vou falar. Porque é essa sensação, né? Que é essa conexão. Então, quando você está nesse lugar de conforto e que você se sente pertencente, sente que tudo te pertence, e você está muito satisfeito com quem que você faz, com quem você é, lugar que você está feliz. Pode estar. Olha, eu estou com situações dificílimas hoje na minha vida, mas eu estou extremamente plena e feliz. Então, esse é esse lugar que não é aqui. Porque se eu parar para pensar nos meus problemas, eu não posso estar sentindo o que eu estou sentindo. Mas por quê? Porque eu estou dentro do meu propósito de vida. É E como se nada vai fosse me uma tirar. confiança, né? Como se tivesse uma confiança, né? É uma confiança, é uma coragem de que tudo está no lugar certo, é uma fé. Você sente que não está sozinha, Sim. sabe? Existe uma egrégora que quem não acredita na espiritualidade, existe um universo, um sol que está a seu favor, o ar está ao seu favor, a chuva está a seu favor, o sol está a seu favor. Tudo passa a mover ao seu favor quando você está no seu propósito de vida. E quando não está, as dificuldades elas são leves, porque existe toda essa força que te move da sua confiança na vida. E Sim, quando você está insatisfeito, você não consegue sentir isso. é verdade. Quando você está fazendo o que você não quer, quando você está sendo obrigado a fazer o que você não quer, o que você não sente que está dentro do seu propósito, você não está usando os seus dons e seus talentos. É uma coisa importante. No seu propósito de vida, você utiliza os seus dons e os talentos que vieram contigo. Então, por exemplo, eu digo que um artista, eu tive um mentorando, um artista maravilhoso que pintou esse quadro para mim. Ele estava trabalhando numa questão burocrática, funcionário público no Exército. Extremamente feliz. O dom dele é a arte. Ele só vai se sentir pleno e feliz, usar todo o seu potencial para conquistar o que ele quiser, se ele estiver funcionando na vida com esse dom. Então, os nossos dons e talentos que vieram com a gente, eles precisam ser utilizados.
Isso faz parte do nosso propósito. Se você está utilizando os seus dons e seus talentos na escolha que você fez, você está dentro do seu propósito, porque você fica pleno. Então, por isso que muita gente que está trabalhando dentro de escritório, funcionário público, está muito infeliz, está muito doente. Porque não consegue, está pensando só no dinheiro, está vendo? É a questão racional da sobrevivência. Sim. Não está vivendo aqui. E se você utiliza essa energia da plenitude junto com os seus dons, o dinheiro vem por consequência. Sim. Porque você não é trabalho, é prazer. A gente está aqui não está por trabalho, é por prazer. Sim. Sabe? Eu noto isso. Eu acho que eu estou no meu propósito, eu acho, né? Eu acho que você está, viu? Porque eu trabalho até horas e horas. Aí você utiliza todos os seus dons aqui. Ai, graças. Então, eu acho que uma das coisas que eu era bem resistente é aparecer na câmera, né? E aí o Lá Vem Palestra me força, né? Aparecer, porque eu tinha convidado um amigo, faz a TV para mim. Aí ele, ai, Paulo, eu tô tentando achar um propósito de vida. E aí eu falei, ai, eu vou ter que fazer. Mas eu acho que o Lá Vem Palestra me ensina muito, né? Eu lembro você falando, mas, por exemplo, existe um Ana Paula antes do Lá Vem Palestra e agora, porque, assim, é muita coisa que você tem que saber quando você é empresário, entendeu? É muitas informações. E aí, às vezes, você fala, Paulo, você tem conhecimento, mas é porque a gente está no meio, a gente tem que saber de tudo, né? Porque para quem vocês vão perguntar, né? Então, eu tenho que saber. Então, assim, para mim, eu acho que eu estou no propósito, por conta que às vezes você fica cansado, mas você acorda na segunda-feira feliz que você vai trabalhar, né? Tipo assim, vai ter outros planos, vai ajudar pessoas. Então, assim, eu sinto. Isso é uma coisa importante. Você está no seu propósito também. O que te deixa pleno e feliz? É quando você está ajudando as pessoas. Porque dentro do grande plano divino, o nosso propósito de vida, ele é um pedaço que se junta ao grande plano divino. O plano divino é a gente conseguir servir. Então, o que você faz é um serviço para o outro, auxilia o outro. O que eu faço é o serviço. Então, quando que a gente se sente pleno? Quando a gente percebe que a gente está servindo o outro. A gente está ajudando. É só dessa forma que realmente a gente entende qual é o nosso propósito. É você usar os seus dons, os seus talentos e tudo isso, né, que eu venho falando, a serviço do outro. Sim. E aí, por consequência, todo o resto vem a seu favor, inclusive a sobrevivência, a energia do dinheiro. Sim. É que, principalmente, né, Nanda, a gente que é terapeuta, a gente acaba tendo uma crença, né, sobre o dinheiro, só que sem dinheiro no mundo material vai ser muito difícil você ajudar. Não tem como. Então, porque daí você vai ter que procurar um trabalho que te pague para que você consiga fazer alguma coisa ali de graça para alguém, né? Porque como que a gente vai pagar as contas, né? E eu queria te dar a última pergunta, que seria assim, qual dica que você daria para aquela pessoa que não achou ainda o propósito? Se tem uma etapa, assim, que, sei lá, que tem que fazer algum procedimento. Sim. A primeira coisa, que é uma coisa que eu faço na mentoria, né? Primeiro, quando a pessoa vem à mentoria, ela já está querendo descobrir. Isso é uma coisa. Então, primeiro precisa ativar a coragem. É a primeira coisa. E para ativar a coragem, a gente precisa lidar com as nossas crenças limitantes. Não tem outra forma. Então, é um processo, não adianta eu falar, eu quero encontrar meu propósito, sem entrar num processo de autoconhecimento muito profundo. E a dica é, primeiro você tem que saber tudo o que está errado na sua vida. Que foi você que escolheu. A escolha é sempre sua. Não adianta você falar, eu estou assim porque o outro fez isso, porque meu pai fez isso, porque meu marido fez isso, porque minha mulher fez isso. Não. A escolha é você se responsabilizar pelo lugar que você está. 100% seu.
A escolha é sua. No momento que você se depara com isso, aí você tem que pensar onde eu quero estar. Se eu não quero isso, o que eu quero? E aí você tem que buscar mesmo lá de dentro o que realmente você quer. Quais são os seus dons e seus talentos? O que você gostaria de fazer no mundo? É isso que eu falo. No momento que eu falei, eu vou subir montanha para plantar cristais, eu vou a Notre Dame de Paris e vou ativar a energia que existiu lá há 5.000 anos, que ali era um monte da deusa Júpiter, civilização inteligentíssima. Eu tenho que ativar aquela energia, e eu fui lá e fiz. Dane-se o que os outros pensam. Dane-se. Se você, por isso precisa ter coragem. Porque você não pode se preocupar com o que os outros vão pensar. Então, para isso, você primeiro tem que parar e ver o que está errado. Quais as escolhas que eu fiz que não estão legais? Que não é. E qual é a nova escolha? O que eu sinto que eu tenho que fazer? O que eu tenho que ser nesse mundo? Aí, você precisa ativar esse seu autocurador, ativar a coragem e fazer essa escolha e seguir. Seja o que for, nada te impede quando a escolha é sua e você se responsabiliza. Você não coloca ninguém nesse lugar de ser responsável de você estar no seu propósito ou não. Então, você tem que sair do lugar de vítima. É a primeira coisa. Então, é olhar para você, é um processo. Isso, não é fácil, não. Não é simplesmente eu quero estar no meu propósito, né? Não é bem assim. Tanto que, por exemplo, na mentoria, é todo um processo de expurgo. E eu falo, quando a pessoa entra na mentoria, ela entra no caminho do propósito de vida dela. E o mais lindo é que quando começa a chegar no final da mentoria, ela já está tão pertencente que não tem mais volta. O caminho é dela, porque a escolha é dela. Eu só faço assim, olha, acredito e vamos junto. Né? E cada vez as energias estão facilitando mais para que a gente acesse essa nossa maestria. Esse nosso, é isso, é o nosso mestre. Eu sou mestre de mim mesmo, você é mestre de você mesmo. E qualquer um que queira fazer por você, não tem o que fazer, não tem o direito. Ninguém pode dizer quem você é, você deixa de ser. Ninguém passou pelas coisas que você está passando, né? A pessoa só tem recurso, terapeuta só tem recursos para ativar o que você já tem, o que você é capaz. O terapeuta, ele nunca vai poder te dar algo que você não tem. Até o milagre para acontecer é uma escolha. Jesus, quando fazia milagre, ele falava. Quando ele falava quando fazia milagre? Você se permitiu, você se perdoou. Né? Ele falava, não peque mais e siga. Sim. Você se responsabiliza. Sim. E eu acho uma coisa também, Nanda, não sei se você já terminou o processo aí, mas eu acho que uma das coisas mais importantes é não se julgar tanto, sabe? Não ser tão malvado com você mesmo. Porque eu acho assim que você... Eu vi uma frase que eu levo para mim, né? Eu falo assim, e eu vou estar lá no fundo, e seja qual for a minha escolha e resultado, eu vou me apoiar. Sim. Entende? E eu vou me apoiar. Então, assim, porque eu me dei, né, da melhor forma, né? Lógico que se eu tiver coisa errada, não, né, se eu estiver fazendo coisa errada, não vai vingar. Mas se eu der o meu máximo, né, o meu melhor, eu sempre coloco isso, falo assim, eu confio no meu potencial, e se chegar no resultado que não é o que eu estava desejando, eu vou me apoiar, vou falar assim, você fez o seu possível, o seu limite, sim, entendeu? E tá tudo certo. É a sua autorresponsabilidade, né? Exatamente.
Se der certo, se der errado, a responsabilidade é sua. E não se culpar, porque quando você se culpa também, tem uma coisa muito importante quando a gente se culpa. Para você se culpar, você coloca pessoas ou circunstâncias em lugar de vítima. E isso é aprisionamento. Você aprisiona pessoas, porque se você se sente culpado em relação a alguém, essa pessoa vira vítima. E se você se sente culpado em relação a alguma situação, alguma circunstância, você está preso aqui. Então, você se faz vítima. E aí, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Não, ok, foi uma escolha. Quando eu falei, eu me arrependo de coisas do passado. Me arrependo, não faria de novo. Mas eu não posso me sentir culpada por isso mais. Isso foi, passou. Deixa aí. Deixa aí. Só é um aprendizado, porque nessa vida ou próxima vida eu não faço igual. Então, a autorresponsabilidade é o primeiro passo para você assumir o seu propósito de vida. Sim. Porque eu me responsabilizo pelas pessoas que me amam e as pessoas que me odeiam. Porque é a mesma coisa. Eu tenho que me responsabilizar se eu vou num lugar, se eu vou aqui falar que eu sou ativadora planetária e tem um processo de fazer isso e aquilo, me responsabilizar que pessoas não acreditam, pessoas acham que eu sou louca, que eu sou uma charlatã. Tudo bem. A responsabilidade é minha. Entende? Então, por quê? Porque eu estou movendo isso nas pessoas. Tanto eu movo uma energia que as pessoas me amam e eu movo uma energia de repulsa das pessoas. A responsabilidade é minha. Então, a gente tem que estar sempre avaliando o que a gente provoca no outro. O que a gente provoca à nossa volta. É bem diferente a diferença de responsabilizar e se sentir culpado, né? É bem diferente. Porque eu fico pensando nessas frases que você está me dizendo, porque a gente sempre fala assim, se a pessoa não gosta de você, é o outro, né? Então aí você já mudou, né? Você traz a responsabilidade para você também. Porque aí fica meio confuso, assim, eu não consigo entender. Deu um chute aqui. Mas, assim, o que eu noto, né? O que o outro sente tem muito a ver com as crenças deles também, né? Então, tipo assim, o que tá dentro, que nem você falou, às vezes as pessoas pensam que eu sou louca. É porque é a experiência que aquela pessoa tem, né? Não foi colocado na mente dela outras sugestões, né? Sim. Então, assim, tem essa responsabilidade porque você tira um pouquinho a pessoa da zona de conforto, né? Pode ser, né? Mas o que ela sente em relação a você, eu acho que já é muito dela, não é? É uma questão dela. Mas o que acontece? Por exemplo, o que eu estou falando aqui, presta atenção que onde eu quero chegar. O que eu estou falando aqui, eu me responsabilizo que pode confundir alguém ou despertar alguém. Por quê? Mas eu tenho que entender que depende do grau de compreensão da pessoa. Mas eu estou sendo responsável por te confundir. Entende? Mas eu não tenho que me identificar com isso. Sim. Para mim, o que acontece? Eu sou responsável, mas eu não estou na posição de que eu preciso ser amada, que eu preciso de aprovação. Sabe? Eu não estou preocupada se vão me aprovar ou não vão me aprovar. Mas eu tenho que saber que o que eu falo, o que eu faço, move uma energia nos outros. Sim, eu sou responsável por isso. Então, por exemplo, se eu me coloco responsável por isso, eu posso pensar assim: eu vou num grupo de pessoas, por exemplo, tá? Eu sei que eu vou num grupo de pessoas para falar sobre algum assunto. Qual a energia que eu quero gerar ali nas pessoas?
Eu quero que elas tenham repulsão a mim, eu quero que elas tenham amor por mim. Verdade. Eu estou me responsabilizando. Agora, eu sei, eu vou me responsabilizar para falar o mais generosa possível, amorosa possível. Se alguém me perguntar, procurar ser bem neutra. Agora, eu me responsabilizo por isso. Mas, se alguém, de tudo que eu mesmo eu me responsabilizando por isso, tiver alguma reação que não é uma reação que está condizente com aquilo que eu estava pensando, eu posso pensar, bem, eu me responsabilizo por isso dela, mas é uma questão dela. Entende, Ana? Então, a gente sempre é responsável em mover uma energia pelos outros. Eu aprendi muito isso com meu filho, que é autista. Né? Então, às vezes, ele ficava muito nervoso e eu tinha que parar e pensar, por que ele está agindo dessa forma? Qual é a minha reação? O que eu estou fazendo para fazer ele agir dessa forma? Então, dessa forma, eu conseguia me avaliar e mudar a minha energia para deixar ele calmo. Não é? Então, eles são muito sensíveis, né? Mas isso é na vida que a gente tem que ser com tudo. Por isso que quando a gente se responsabiliza pela energia que a gente move nos outros, não é que eu estou sendo mais poderosa. O outro é as questões dela. É as questões dela. Mas no momento que você está aqui, colocando a sua carinha e expondo para alguém dentro da minha missão, o que eu faço? Ativar pessoas. Isso é uma responsabilidade que eu assumo. Então, eu assumo, é como se eu fosse uma cirurgiã. Se eu fosse uma cirurgiã, uma médica cirurgiã, eu teria que me responsabilizar, eu estou abrindo a pessoa, eu vou fazer aquilo ali, eu vou tirar aquele órgão, eu vou fazer aquilo outro, fechar e deixar o melhor possível. É a mesma coisa quando a gente se relaciona com alguém. O médico é 100% responsável por que ele está fazendo ali. Numa relação, nós somos 100% responsáveis com o que a gente provoca no outro. Sim. Sim, verdade. Entende? Não tinha parado de pensar, porque as pessoas colocam esse clichê, né? De, que é responsável, né? Mas nesse contexto, realmente, tudo tem uma ação, né? Exatamente. É a lei da ação e reação. É a lei da ação e reação. Se você for uma pessoa assim, eu posso sim, mover uma energia que a pessoa veio repulsa comigo, porque acontece. Eu só não preciso ter reação. Eu fico neutra. É difícil, hein? Nada. Difícil conseguir chegar ainda nesse patamar. Movi essa energia na pessoa, me responsabilizo por aquilo, agora eu sei que aquilo tem uma função para ela. Então, procurar não ter uma reação. Mas eu tenho que saber que fui eu que provoquei aquilo nela. Sim. Ai, gratidão, Nanda. Passou uma hora rapidinho. Sim. Quero mais você aqui. Na minha vida, eu quero você. Também quero você na minha vida. Você já me ajudou tanto, me ensina tanta coisa que eu não sei nessa tecnologia. Imagina. Nós duas se completam, né? E gratidão, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a Nanda possa ter tirado algumas dúvidas sobre o propósito de vida, né? O propósito de vida não é tão fácil, né? Infelizmente, né? Mas é um processo, né, Nanda? É um processo. E todos nós precisamos passar para a gente ascender e chegar na plenitude na nossa vida, né? Sim. Então, assim, não desista, tenha coragem, como a Nanda falou. Acho que eu sempre fui corajosa, né? Mas tem gente que pode ser que tenha medos por conta de traumas da infância e tal. Cada um tem sua história, ninguém é igual a ninguém, né? Então, você vai fazer a sua história aqui no planeta e com certeza vai achar o propósito de vida. Pode ficar tranquilo que até o final da vida você já achou, né? Vem para mim, vem para a mentoria que eu ajudo. Se vocês vem fazer a mentoria, que é um processo muito lindo, garanto. Ela tem um curso aqui no Lá Vem Palestra sobre a mentoria do propósito de vida. Então, quem tem essa curiosidade, entre em contato aqui com a gente, que a gente
passo o número da Nanda aí para vocês fazerem, tá bom? Gratidão, Nanda. Gratidão, Ana, como sempre, tá? Um beijo grande. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. gente. Tchau, até a próxima. Estou sempre por aqui.